momento em que Israel estava vivendo uma penúria muito grande. Procure aí 1 Samuel 17. Ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte ao lado da Além, e os israelitas noutro monte ao lado da Quém, e entre eles o vale. Diga, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando uma linha de batalha, não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vós sereis servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Depois a gente volta de novo nesse texto. Deixa aberto aí. Vamos para Marcos 10, Marcos 11, aliás. Nós vemos aqui claramente uma batalha, um desfecho, né, que é histórico, é emblemático. Nós usamos esse texto muitas vezes e ouvimos várias mensagens. Mas a ênfase que eu quero passar com relação a esse texto é exatamente a fé. Diga, fé. É a certeza daquilo que não vejo, mas creio. Amém? Então a fé é a certeza daquilo que não vejo, mas eu creio. E exatamente onde a nossa fé ela vai ser provada. Você pode chamar de vale, no caso de Israel, era no vale, né? Alguns vão chamar de caverna, outros vão chamar de deserto, outros vão chamar de fornalha, né? Cada um chama de uma forma. Mas o fato é que todos nós agora estamos passando por um momento como esse, com maior ou menor intensidade. Todos nós estamos vivendo o reflexo de um momento em que não só o Brasil, mas as nações estão enfrentando. E esse momento é terrível. Por quê? Porque ele revela muitas coisas em nós que nós não queríamos que as pessoas vissem, e agora estão vendo. Era muito fácil, em meio à multidão, nós nos escondermos. Mas quando nós estamos só, ou quando nós estamos num grupo menor, ou quando nós precisamos dar uma resposta diante de uma situação, aí de fato as nossas motivações e o quanto nós estamos preparados para esse momento é revelado de forma assustadora. Foi o que aconteceu com ali Saul e o exército de Israel. Eles estavam diante dos filisteus, mas a maior batalha que eles estavam enfrentando era uma batalha na mente. A maior guerra que nós temos é uma guerra na mente. É possível que muitos de nós, mesmo antes de sair para uma guerra, mesmo antes de sair para uma batalha, é possível que nós já estejamos derrotados. Diga misericórdia. Muitos não compreendem que
precisam estar preparados muito antes de pegar uma espada na mão. Às vezes nós acreditamos que no momento em que nós pegamos a espada, é o momento em que nós, agora sim, eu coloquei a armadura, eu coloquei a espada, deixa eu ir para a batalha. Não, é muito antes que isso. E às vezes nós olhamos os resultados que estão à nossa volta e achamos que esses resultados também vão medir, sabe, o nível de preparação que nós temos, ou até mesmo o nível de fé que nós temos. A nossa fé, ela não pode ser embasada só ou apenas nos resultados. Nós vamos ter muitos problemas se isso acontecer. Porque muitas vezes resultados vêm, mas eles não vêm da forma que eu espero. Ou talvez esses resultados nem vêm. E aí, o que eu creio, eu passo a descrer? Entende isso, pastor? O que eu acredito, eu passo a desacreditar? Então eu preciso realmente ter uma fé tão viva, tão verdadeira, que nenhuma circunstância ou nenhuma pessoa, ou nada como o Covid, ou qualquer outra coisa, um terremoto que acontecer na nossa nação, ou uma guerra que de repente venha, nada disso pode abalar aquilo que eu acredito. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. É esse lugar que você precisa estar preparado nos dias atuais. Amém? Porque os discípulos, eles estavam assustados, eles estavam exclamando de uma forma até veemente, e eles diziam assim: nossa, a figueira secou. Conforme a palavra de Jesus, a figueira secou. E Jesus confronta exatamente o nível de fé que eles estavam querendo embasar, ou onde eles estavam querendo embasar o que eles acreditavam. Porque essa figueira secou, vocês creem? Entende isso? Porque você resolveu aquele problema financeiro, você crê agora? Porque você resolveu essa situação agora, sabe, econômica, porque o governo agora lançou um pacote e vai resolver o problema econômico do Brasil, agora você crê? Não. Nós precisamos colocar a nossa fé muito mais do que esse lugar. E o Senhor começa dizendo: tendes fé em Deus. A nossa fé, ela precisa estar, irmãos, o primeiro propósito aqui é exatamente um propósito eterno. A nossa fé, ela precisa estar firmado num propósito eterno. Porque entre a saída e a chegada você vai ter o percurso. Diga, entre a saída e a chegada tem o quê? O percurso. E o percurso pode ser, sabe, as etapas que você vai ter que vencer. Entre a saída do povo de Israel e a vitória deles, tinha o quê? Um Golias. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Muitos de nós terão Golias pela frente. E esse Golias não era qualquer Golias. Entende? Não seria assim, um Vitinho, um Nilson da vida, né? Era um cara que tinha quase 3 metros de altura. Era um cara que a lança dele era como o eixo do tecelão. Era um homem adestrado para a guerra de uma forma violenta. Então nós precisamos, o primeiro passo aqui de fato é, a nossa fé, ela precisa ter um propósito. O que eu creio precisa ser embasado em algo a mais, algo mais do que simplesmente um resultado. Aqueles discípulos estavam acreditando que a resposta que eles precisavam ter estava simplesmente numa figueira secar. A resposta que eu preciso ter, ela está embasada em o Covid realmente ser eliminado da nossa nação. Não, a resposta que eu preciso ter é que o Covid sendo eliminado, ou ele não sendo eliminado, a minha fé continua inabalável em Deus. Porque o nível de fé que nós precisamos ter é a fé que agrada ao Senhor.
E a fé que agrada ao Senhor é um nível de fé. É um nível que, de fato, eu acredito. A crença é a profecia autorrealizável na nossa vida. Você pode dizer isso? A crença é a profecia autorrealizável. Ou seja, é um lugar seguro. É um lugar que vai acontecer na minha vida. É um lugar que, de fato, o Senhor está dizendo aqui, olha, diga a esse monte, transporta-te para o meio do mar, e não duvide. E esse monte vai se transportar. Mas eu preciso ter propósito para isso. Eu não posso simplesmente achar que, não, agora eu tenho, uma varinha de condão, e aí qualquer hora é a porta da esperança. A minha fé é a porta da esperança do Silvio Santos. Eu abro e aí vai estar tudo que eu preciso lá. É por isso que o primeiro princípio aqui, a nossa fé, ela precisa ter um propósito eterno. A fé é o princípio que estabelece a realização das nossas impossibilidades. É a arma que eu tenho. Eu vou repetir para você. A fé é o princípio que estabelece a realização das minhas impossibilidades. Ou seja, eu estou colocando a minha confiança em algo superior. Amém? O segundo princípio aqui, irmãos, a fé, ela professa o que está no meu coração. Ou seja, a minha convicção. E agora, voltando para o texto aqui, todos os dias, durante 40 dias, o povo de Israel estava sendo afrontado por aquele Golias. Todos os dias. E eles estavam atemorizados, espantados, desistidos, confundidos. E a palavra de Deus fala que na fé que nós temos não há confusão. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5, vai dizer exatamente disso. Uma fé que se manifesta em mim e me justifica e manifesta a glória de Deus. Portanto, quando eu sou atribulado, essa tribulação gera em mim o quê? Perseverança. Aliás, experiência. Essa experiência gera perseverança. E a perseverança gera esperança. O versículo 5 diz assim: e na esperança não há confusão. Entendeu o nível de fé que o Senhor quer nos levar? Por isso que o segundo princípio é esse. A fé manifesta o meu coração, a minha convicção. É por isso que o Senhor coloca sobre a minha esperança viva nele, de tal maneira que eu não posso olhar a circunstância. Então aqui em 1 Samuel, vamos lá, 17, olha só, o 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Irmãos, momento como esse nós não podemos fugir, nós não podemos nos esconder, nós não podemos, nos esconder atrás de alguém, atrás de uma circunstância, e dizer e apontar e falar, não, agora não tem como, para mim não tem jeito. A Bíblia diz que Davi foi lá, o pai dele mandou, ele levar uma comida para os irmãos dele, e Davi diz assim, então, que farão aquele homem que ferira esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha o nível de fé desse menino. O que ele estava professando revelava o que ele cria. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala.
Você precisa tomar cuidado com o que você verbaliza, porque isso revela o seu coração. E não vale a premissa entre nós de você dizer, não, eu estava brincando. Porque hoje nós usamos, sabe, isso como um jargão para tentar nos desculpar. Não, desculpa, eu estava brincando. Brincando nada. Você quis falar aquilo e usa, sabe, essa forma para se esconder. E o Senhor está dizendo para nós que nós não podemos nos esconder atrás disso, porque o que nós falamos está professando o nosso coração, a convicção das nossas vidas. Davi, ele levanta e diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O irmão dele, Eliabe, escuta o que ele está falando. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Que presunção é essa? Que maldade é essa no seu coração? Quem você está achando que é? Por que você está falando assim? Você está fiado em quem para falar desse jeito? É dessa maneira que nós somos confrontados, é dessa maneira que nós somos afrontados. Você diz, não, mas eu creio que o Senhor... Aí alguém, crê no que, rapaz? Você não está sofrendo do mesmo jeito que eu? Você não está passando dificuldade do mesmo jeito que eu? Fulano lá da sua família não adoeceu, ciclano lá até chegou a óbito por causa... Não. A minha esperança, a minha confiança não está nas circunstâncias, está no Deus que eu sirvo. Quando Davi declara, ele está falando, não é dele mesmo, ele está falando, olha, o exército do Deus de Israel. Amém? Então nós precisamos nos posicionar dessa maneira, porque os gigantes, irmãos, eles vão surgir nas nossas vidas. Eu anotei uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho ela, sobre isso. Todo caminho que você trilhar, toda trajetória vai ter um Golias. E não que eu estou sendo um profeta do caos, mas eu estou sendo realista. Entende? Há circunstâncias adversas naquilo que você precisa realizar. Durante 40 dias, aquele homem se posicionou de manhã e de tarde contra o povo de Israel. Mas um menino se posiciona. Aquele menino, irmãos, ele não escolheu o caminho da conveniência. O exército de Israel ficou intimidado e ficou convenientemente encolhido, acovardado. E o que eu quero passar nessa noite para você é que nós, como povo de Deus, não podemos ficar acovardados, não podemos ficar encolhidos, não podemos ficar intimidados, não podemos ficar, sabe, na retranca, não podemos ficar, sabe, como um gandula do lado de fora, sabe, só pegando a bola e jogando e ficando do lado de fora do jogo. Irmãos, é a hora de nós jogarmos, e jogarmos com toda a nossa força. É hora de você empregar a sua fé com toda a esperança que há no seu ser, porque isso revela o que está no seu coração. Amém? Está entendendo isso? O Golias está lá, sabe? Ele vai olhar para você com desprezo. Ele vai olhar para você, sabe, e dizer... Essa menina, quem que você está achando que é? Mas a certeza que nós temos nos levará adiante. Amém? Então, irmãos, a fé, de fato, é uma certeza que destrói toda dúvida que há no nosso ser. Você tem que ter certeza. A fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Quem aqui espera alguma coisa no Senhor? Quem aqui tem essa certeza no Senhor? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluias, a nossa esperança, ela está viva no Senhor. Aí o Senhor diz assim, olha, então não duvide no seu coração, mas crê que se fará, e assim será com você.
peça, ore. O texto aqui diz assim: em tudo quanto pedirdes em oração. Então, sabe, o terceiro ponto nas nossas vidas é pedir em oração diante do Senhor. Nós temos que ir na presença certa, da pessoa certa. Não é diante do homem. Hoje as pessoas querem, sabe, diante do homem estabelecer alguma coisa. Nós temos que orar ao Senhor. Então, não duvide e ore ao Senhor. Mas você tem que ter convicção que isso está no seu coração. Quem lembra lá em Atos capítulo 3, se não me engano, versículos 5 ou 6 ali, quem lembra de Pedro subindo para orar no templo? Qual que foi a frase dele? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Seja curado agora. Amém? Amém? Você crê nisso? Então, realmente, ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha alguma coisa dentro dele. Nós precisamos ter algo dentro de nós. E aí, algumas coisas nós temos que mudar com relação às nossas orações. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós aqui já orou: Senhor, aumenta a minha fé? Ninguém, né? Nenhum de nós. Oh, Senhor, aumenta a minha fé. Oh, Senhor, sabe, porque aí eu vou conseguir acreditar. Não, aqui está falando que você já tem que ter isso no coração. Amém? Quem está entendendo, fala amém. Então você não precisa, preste atenção nisso, você não precisa pedir para o Senhor aumentar a sua fé, porque você já tem que ter uma medida no seu coração. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: transporta-te para o meio do mar. Amém? Então não é uma questão de você pedir mais fé ao Senhor, é uma questão de você exercitar a sua fé. Entendeu a diferença? E o Senhor está te dando a oportunidade disso. O que Ele colocou diante de você para exercitar a sua fé? Um Golias. Entendeu isso? Não é aumentar a fé. Você já tem, irmãos, a Bíblia fala que o tamanho da fé que o Senhor estabeleceu nos nossos corações nos permitirá dizer a esse monte: transporta-te para o meio do mar. Nos permitirá dizer a esse Golias: seja destruído agora. Ou você vai com toda a força e vai derrubar esse Golias. Amém? Mas você tem que exercitar. Agora a frase como: por que eu, Senhor? Mas misericórdia, mas eu estou orando tanto, por que está acontecendo isso comigo? Sente-se penalizado? Não adianta. Então a questão não é você pedir ao Senhor para aumentar a sua fé, é você entender que é o momento de você exercitar a fé que você tem. E aí vai vir um Golias na sua vida. Amém? Está entendendo isso? Quem está entendendo, fala amém. Outro ponto importante: só temos a fé para Ele. Então, quarto ponto: só temos a fé para Ele e por causa dEle, ou por causa do que flui dEle. Não é por nós mesmos. Davi, irmãos, ele não venceu aquele Golias com a força do braço dele, mas com a potência da fé que existia no coração dele. Ou seja, o poder que emanou da vida de Davi destruiu aquele Golias. O poder que emana da sua vida, que flui dele, através de você, vai derrubar todos esses Golias na sua vida. Quem crê nisso nessa noite? Amém? Então nós precisamos exercitar. É o momento de nós olharmos, sabe, para dentro de nós
e saber que a resposta já está lá. Não é você que é a resposta, é o que está dentro de você que é a resposta. E o que está dentro de você é a força propulsora. Hoje de manhã nós falávamos disso. O Espírito Santo de Deus que atua em você vai te equipar, vai te capacitar, vai te dar os requisitos necessários para você enfrentar essa batalha e sair do outro lado do vale com a cabeça do gigante na mão. Amém? Amém? Então exercita isso agora em nome de Jesus. Você que está ouvindo aí pela rede social, você que está vendo aí pelo YouTube, exercite isso agora pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós precisamos escolher, irmãos, o caminho do resultado, de fato. Mas não é um resultado onde eu espero para ver o resultado para crer. Não, é um lugar onde eu já tenho uma fé, onde eu já tenho uma crença, é a minha profecia autorrealizável, e agora eu estou marchando, eu estou vendo o gigante, eu continuo correndo para cima dele, ele está vindo aparelhado, ele tem toda a armadura, ele tem toda a resistência contra mim. Todo o inferno se levantou contra mim, todo o Covid se levantou contra mim, todas as situações estão adversas, mas eu continuo marchando, eu continuo indo, porque eu estou em nome do Senhor Jesus Cristo e na força do poder dEle. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, continue marchando, continue e ganhe mais velocidade. É hora de nós irmos com mais força. Não é hora de nós pararmos, não é hora de nós... Não, é hora de refazer, não é hora de refazer nada. Sabe, só se reagrupe, se realinhe e marche com muito mais força, marche com muito mais ênfase. Amém? É momento de nós marcharmos, porque, irmãos, nós não temos o caminho da conveniência na nossa vida. Não é conveniente para nós, sabe, ficarmos intimidados. Não é conveniente para nós nos sentirmos, sabe, afligidos, atemorizados. Não é conveniente para nós. Mas agora o resultado que nós temos, sabe, está dentro de nós e nós estamos marchando. O resultado que Davi tinha dentro dele permitia que ele marchasse com toda a força. Amém? O gigante ainda estava vindo, mas eu continuo marchando e eu vou passar por cima dele. Feche os seus olhos onde você está. Há 2 lugares nas nossas vidas que nos impedem de marchar dessa maneira. Eu queria que você pensasse neles agora. Feche os seus olhos. Você citou vários, sim ou não? Pensou em vários aí, sim ou não? Que impedem você. Mas pode abrir os seus olhos, eu quero falar sobre 2 apenas, rapidamente. Primeiro, o seu ego. Nós não fomos preparados para perder, ou para ser questionados. O nosso ego, irmãos, muitas vezes, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, deixa anotado esse texto aí, versículo 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Satanás pode se travestir de anjo de luz para nos impedir. O que significa travestir de anjo de luz? Sabe, primeiro ponto, o seu ego pode estar disfarçado de anjo de luz aí na sua vida. Entendeu isso? O que significa isso? O seu ego vai criar motivos para você desistir. Ele é alto demais, ele é um guerreiro experimentado de muitos anos, olha quanta cicatriz que ele tem no rosto, no corpo. Eu sou um menino ainda, eu não sou capaz disso, eu não dou conta, não é para mim. Entende isso? O seu ego, irmãos, ele odeia perder. Ele odeia perder. Então ele vai tentar te boicotar. O seu ego é o seu eu. Ele vai tentar te boicotar. Você começou a fazer aquilo, mas é difícil, porque eu não estou tendo tempo. Sabe? Então é o primeiro lugar de resistência que você precisa vencer, dentro de você.
Eu vi certa vez um grande treinador dizendo que todo faixa branca, como que ele diz, o que faz, na verdade, o que faz um faixa branca desistir é o ego. Todo faixa preta foi um faixa branca que não desistiu. Diga bem forte, todo faixa preta foi um faixa branca que não desistiu. Amém? Então você não pode desistir. Você não tem essa opção. Se levante agora. Você está sangrando, está doendo, está difícil, mas se levante agora. Você vai deixar de ser um faixa branca, mas você precisa insistir. Você começou a fazer aquele curso, você começou a trabalhar, mas sabe, eu não sei, sabe? Todo faixa preta foi um faixa branca que apanhou até vencer. Sabe, Davi foi o faixa branca que não desistiu. Ele apanhou de Eliabe, ele apanhou o olhar, imagine o olhar do exército em volta dele. Hein, pastor Ricardo? Esse menino, aí, está fazendo o que aqui, rapaz? E ele apanhou e foi apanhando e não desistiu e continuou e ele venceu. Amém. Quem está entendendo isso, fala amém. O segundo lugar que nós precisamos vencer na nossa vida interno se chama argumento. Diga argumento. Argumentação. Dentro de nós, irmãos, há um Davi que acredita, mas há um Saul que descrê. Vença o Saul na sua vida. Esse Saul se chama argumento. Não, mas é porque, de fato, isso não é para você, não é hora. Você, sabe, está vendo? Para que você foi mexer com isso? Para que você foi falar? Entendeu? Eu fiz um compromisso com o pastor José. Até no final do ano eu aprendo inglês. E ele falou assim, a tia Ju que vai fazer sua sabatina. Eu falei, ixi, eu não podia escolher o outro para fazer, não. Ele falou, não, vai ser ela. E se eu falei com ele, se eu não aprender fluência, só pode me disciplinar. Você tem que pegar alguma coisa que custe na sua vida. Entendeu isso? Você precisa se expor. Você tem que ser Davi só com uma tirinha de couro na mão, com 5 pedrinhas do rio, entendendo? E todo mundo zombando. Você vê o tanto que é bom. Mas você não vai desistir, porque você já venceu o ego dentro de você e você já venceu o argumento dentro da sua vida. Amém? O seu argumento não vai impedir você de vencer. Amém? Não, é porque eu não tenho tempo. Não, porque não é para mim. Não, é porque eu estou velho demais. Não, é porque... Entendeu? Eu estou vendo assim uma geração que, de 1980 para trás, que não teve contato nenhum com tecnologia. E que está parada no tempo dizendo assim, não é para mim isso não aprendo não. Não, isso aí não é para mim não. Mas eu estou vendo um tanto, sabe, da geração de 1980 para trás também, que está se posicionando e está falando assim, peraí, deixa eu ver como é que é isso aqui. Me explica de novo. Aí as pessoas olham para eles e falam assim, não, mas peraí. Mas ele vai e continua, e ele está aprendendo, e eles estão ficando tecnológicos, eles estão, sabe, inteirados. Esses dias para trás nós estávamos lá em Palmas, e uma senhorinha de 75 anos, entendeu? Nós fomos tirar uma foto lá, vem cá, vamos tirar uma foto aqui. Aí tirou uma foto de selfie ainda comigo. Tá? Eu olhei assim, foi só estar postando no Facebook. Ela, minha filha, e já estou recebendo curtida aqui, ó. Entendeu? Aí a filha dela falou assim, não mãe,
tira com a bispa também, porque ela, não quer tirar não, quer tirar só com o bispo. E tal. Não, tira, mãe, porque você, que isso, mãe? Sabe aquele negócio de você dar aquela remendada? Não, quer saber não. Antenada, pensa. Não conhecia, mas ela foi para cima. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? E o quinto ponto, para nós terminarmos aqui. Analise se não há pendências no seu coração para ser resolvida. Porque pode ser um impeditivo da fé. Olha só o que Jesus falou. Quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Às vezes, nós achamos, irmãos, que basta eu acreditar, mas eu não sigo princípios. A fé, ela sempre foi embasada em princípios. Diga a fé. Diga mais forte, a fé sempre foi embasada em princípios. Então, se há pendências contra alguém, se há situações que você não resolveu, sabe, pode ser um impeditivo na sua vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse impeditivo. Há homens que estão vivendo, as suas orações não são ouvidas porque ele não trata a mulher com honra. A Bíblia diz isso em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. As vossas orações serão impedidas. Então, muito provavelmente, há situações nas nossas vidas que ainda não foram solucionadas, há um resultado que não está acontecendo de fato, porque mesmo que eu creia, acredite que isso vai acontecer, eu não posso quebrar princípios para isso acontecer. O Senhor não aceita isso. Eu preciso caminhar em cima de princípios. Amém? Quem crê nisso diz amém. Então, nós não caminhamos no caminho da conveniência, mas nós caminhamos nos resultados que a fé nos proporciona. E aí, para terminar, aqui em 1 Samuel, vamos voltar aqui para a gente concluir. Olha só. 1 Samuel 17. Vamos concluir com esse. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, 33, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei do o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Por isso que eu falei que a fé, ela precisa ser exercitada. Davi, ele estava lá no anonimato, enfrentando o leão e o urso. Nós queremos vencer, mas nós não queremos passar por prova, passar por situações. Então, à medida que você vai exercitando a sua fé, o Senhor vai te dando mais lutas maiores. Mas isso não é penoso, pelo contrário, você vai sendo adestrado e vai galgando cada vez mais maturidade, cada vez mais experiência, cada vez mais destreza, cada vez mais responsabilidade, cada vez mais, até que o Senhor coloque um exército nas tuas mãos, até que o Senhor coloque uma nação nas tuas mãos, até que o Senhor coloque as nações da terra nas suas mãos. É assim que Ele vai fazer conosco. Amém? O Senhor espera isso de nós. E começa de forma muito simples. Ah, mas sabe lá, não, eu moro na última rua, lá do último, não interessa. O que o Senhor quer é aquilo que Ele plantou no seu coração. E isso vai manifestar. Amém? E Davi cingiu
com a espada, com a armadura e tal, nada. E ele se levantou. Olha só. 48. E dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou, deixando as suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Amém, irmãos? O Senhor está nos dando um nível de fé dessa maneira, onde você, de fato, vai deixar as fileiras do lugar comum, onde você vai sair do meio da massa, da multidão, entende? Deus conta com homens e mulheres incomuns, aqueles que se posicionam diante dele. E aí, irmãos, sucedeu, eu li o 48. Davi meteu a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-lhe a testa, e ele caiu com o rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então você precisa compreender que o nível de fé que o Senhor está nos levando nesse momento, sabe? É o nível de fé que nós vencemos os nossos argumentos, vencemos o nosso ego, vencemos as circunstâncias, saímos do lugar comum, saímos, sabe, do meio da multidão. Nós não andamos com a massa, nós nadamos contra a maré, nós vamos contra a correnteza mesmo e nos posicionamos diante de Deus e simplesmente nos levantamos porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O que você acredita vai te levar adiante. O que você realmente, irmãos, a resposta que está dentro de você vai mudar todas as circunstâncias. E para terminar, agora de fato, tenha então resistência diante disso, uma resiliência que ninguém mais tem, mas você tem. Trabalhe a força de vontade dentro de você. E por último, tenha prontidão. Se você tiver de recomeçar de novo, você vai recomeçar. Você vai fazer, porque o Senhor é contigo. Amém. Eu quero encerrar aqui com a oração diante da presença do Senhor. O Senhor disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte. O Senhor está dizendo agora para você: diga ao monte da insegurança, diga ao monte da incerteza, diga ao monte dos medos e das fobias, diga ao monte das dores: saia. Diga ao monte das tristezas. Pessoas que estão agora à base de remédio, à base, sabe, de calmante, nesse momento, diga ao monte agora das desilusões, diga ao monte dos fracassos, diga ao monte das angústias, diga a esse Golias agora, e se apresse, saia das fileiras de trás, saia de trás, sabe, dessa caverna, saia de trás dessa pedra, saia de trás dessa moita, saia de trás, sabe, dessa cama. Tem pessoas agora que estão nos ouvindo, que estão debaixo, sabe, das cobertas, com a cabeça por baixo do travesseiro. Saia de trás, debaixo desse travesseiro agora, e se levante. E comece a marchar com muita força, com muita resiliência, com muita força de vontade.
E recomece na presença do Senhor. Não importa o quanto você chorou, não importa o quanto você está sentindo, não importa o quanto você está sangrando, não importa o quanto está sendo difícil, isso não é o problema. O Golias não é o problema diante da sua presença. O problema, irmãos, é você com o seu ego se deixar vencer e dizer que não dá conta. Dá sim. É hora de você levantar a sua voz e ir em frente. Você vai em frente em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu declaro sobre a sua vida agora, que o sangue de Jesus te cubra, que você seja aparamentado com as ferramentas espirituais, com as armaduras espirituais, porque o dia mau chegou na tua casa, mas você tem os princípios da fé. Você pode dizer para esse monte: transporta-te agora para o meio do mar, e ele vai transportar. Não duvide disso, não duvide disso. Agora ore ao Pai, diga para Ele: Pai, eu estou na tua presença, mesmo com a minha pouca força, eu vou agora, em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi tinha, uma pedrinha, uma tira de couro. Irmãos, era impossível aos olhos humanos, mas as impossibilidades, a fé é a ação, são os princípios das nossas impossibilidades sendo realizadas. Então, diante da presença do Senhor, eu declaro sobre a sua vida agora uma unção. Receba aí na sua casa, onde você está, e os que estão aqui, o Senhor está liberando uma unção sobre a sua vida agora. E Ele está, receba agora, receba. E esse óleo está descendo sobre a sua cabeça agora. Você está sentindo Ele agora entremear os seus sentimentos. A esperança está brotando, ela está viva, porque o Senhor está dizendo para você: a confusão está saindo agora. Saia a confusão, saia da mente desse homem, dessa mulher. Não há confusão, não há tristeza, não há angústia, não há depressão, não há. Diga para esse monte: transporta-te para o meio do mar, em nome de Jesus. Receba o óleo da cura, receba o óleo da cura. Pessoas que estão adoecendo na alma agora, receba o óleo da cura. Sinta o Senhor restaurando as suas forças. O Senhor está dizendo: joelhos trôpegos, joelhos que estão agora, mancando essas pernas, mãos descaídas, levantem agora, saia da fileira de trás, saia desse lugar de escuridão e marche com muita força. O Senhor está te dando velocidade agora, e Ele está dizendo para você: agora o gigante vai ser destruído da sua frente, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida agora. O Senhor está agora tomando a sua vida e está trazendo um óleo de alegria. Receba esse óleo de alegria onde você está. Há um novo tempo. Você vai dormir essa noite. Você vai descansar amanhã, você vai levantar muito cedo, vai se alegrar, você vai lavar essas roupas, essas vasilhas que estão se acumulando aí, você vai, limpar essa casa, você vai cuidar desse jardim, você vai cuidar dessa horta, você vai marchar. Esse gigante agora está sendo derrubado diante de você. Não há, olhe para ele agora, ele não vai vencer. Irmão, esse leão vai virar um gatinho perto de você, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Há um tempo novo surgindo em nossas vidas. Há um tempo novo surgindo em nossas vidas. Há um tempo novo surgindo em nossas vidas. E esse tempo, irmão, se chama hoje. Não é amanhã, não é depois que passar o Covid, não é depois, que o problema financeiro for resolvido. É hoje, é agora. É agora.
É agora. Então feche os seus olhos. O Senhor está agora aliviando a sua carga. E Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. A profecia autorrealizável está dentro de você. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Jeová é a minha força, a minha justiça me sustentará. Jeová é a minha força, a minha justiça me sustentará. Jeová é a minha força, a minha justiça me sustentará. Jeová é a minha força, a minha justiça me sustentará. Jeová é minha força, Jeová minha justiça me sustentará.